Olá! Hoje a gente vai desvendar um assunto que, cedo ou tarde, passa pela vida de todo mundo: o testamento. Vamos mergulhar juntos nas regras do direito sucessório aqui no Brasil e entender como a coisa toda funciona na prática. Sabe, escrever um testamento parece uma coisa simples, né? É só colocar no papel o que eu quero. Mas a verdade é que a lei tem umas regras bem específicas que podem mudar completamente o jogo. Não basta só dizer o que se quer, tem que ser dito do jeito que a lei entende. Para deixar tudo mais fácil de entender, a gente vai seguir a história da Ana. Ela está, como muita gente, planejando o futuro e se deparando com várias questões. A jornada dela vai ser nosso guia para a gente desvendar esses conceitos. Ok, vamos começar pelo começo, pelo básico. Como é que se expressa essas vontades finais? O testamento é a ferramenta para isso. Mas olha, ele não é um documento que vive sozinho no mundo. Ele tem que seguir as regras do jogo que a lei estabelece. E o primeiro passo da Ana é exatamente esse: entender o campo onde ela vai jogar. Ela precisa conhecer as regras antes de fazer qualquer jogada para garantir que a vontade dela seja realmente a que vai valer no final. Agora, uma parte super interessante. E se o plano principal der errado? O que acontece quando um herdeiro, por qualquer motivo que seja, não quer ou não pode receber a herança? Pois é, a lei já pensou nisso. Essa é uma situação muito, mas muito comum, e ela nos apresenta duas ferramentas jurídicas fundamentais. Existe um caminho padrão, que a lei já define, mas o testamento dá para Ana o poder de criar um plano B, um caminho alternativo. Então, temos essas duas opções na mesa. O tal do direito de acrescer é a solução padrão da lei. Se um dos sobrinhos não quer a casa, a parte dele automaticamente cresce a parte do outro. Simples. Mas a substituição é o plano B da Ana. Ela pode dizer: olha, se o sobrinho X não quiser, a parte dele vai para a prima Y. É o poder de personalizar o destino dos bens. E tem mais. Existe uma forma ainda mais, digamos, sofisticada de substituição que permite planejar lá na frente mesmo. Pense nisso como uma herança em duas etapas, feita para direcionar um patrimônio para alguém que talvez ainda nem tenha nascido. E o fluxo é bem esse. Primeiro, o bem vai para uma pessoa de confiança, o fiduciário, que vai cuidar dele por um tempo. Depois que uma certa condição acontece, como o falecimento desse fiduciário, por exemplo, aí sim o bem chega ao seu destino final, o fideicomissário. Só que essa ferramenta, por ser tão poderosa, tem regras bem rígidas. A principal é que ela costuma ser usada para beneficiar herdeiros que ainda nem foram concebidos. E importante, não dá para criar uma corrente infinita de herdeiros. A lei bota um limite nisso. Agora vamos para um tópico bem delicado: a deserdação. É um mecanismo que a lei dá para uma pessoa tirar da herança alguém que, em tese, teria direito a uma parte dela. É uma medida extrema, como a gente vai ver. O ponto-chave aqui é que até mesmo os chamados herdeiros necessários, como filhos, pais, podem ser excluídos do testamento. Mas não é por qualquer motivo. A lei exige situações muito específicas e bem graves. E a lei não deixa margem para dúvida, ela lista os motivos. Estamos falando de coisas pesadas mesmo, como agressão física, ofensas muito graves ou, por exemplo, abandonar os pais em um momento de doença séria. Não é uma decisão baseada em não gostar de alguém. E aqui vem um detalhe crucial. Para deserdar alguém, a Ana não pode só deixar a pessoa de fora do testamento. Não funciona assim. Ela tem que ser explícita, tem que escrever com todas as letras no documento: estou deserdando fulano de tal por este motivo previsto em lei. Tem que justificar. É muito importante entender que um testamento não é um cheque em branco. A lei brasileira cria uma cerca de proteção em volta de certos herdeiros, os tais herdeiros necessários, e essa cerca tem nome. Imagina o patrimônio como uma pizza. A lei chega e corta essa pizza bem no meio. Metade a gente chama de legítima. Essa parte é intocável, garantida por lei para os herdeiros necessários. A outra metade é a parte disponível. É com essa metade que o testador pode fazer o que bem entender. Tá, mas e se o testamento da Ana passar do limite? E se ela distribuir mais do que os 50% disponíveis que ela tem? Aí a lei aciona um mecanismo de segurança, um processo chamado redução. Esse mecanismo funciona como um protetor da legítima. Se o testamento invade aquela metade protegida, ele não é anulado por inteiro. O que acontece é que as disposições são enxugadas, são reduzidas, até caberem direitinho no limite dos 50% disponíveis. Ufa! Depois de passar por todas essas regras, vamos recapitular? Quais são, afinal, as ferramentas mais importantes que a Ana e qualquer pessoa tem na mão na hora de fazer um testamento? Então, resumindo, a substituição é o plano B.
O direito de acrescer é o que a lei faz se não tiver um plano B. A deserdação é aquela medida drástica para casos extremos. E a redução é o freio de segurança da lei, que garante que a parte da família que é protegida seja sempre respeitada. Entender esses conceitos é fundamental, não só para quem está planejando o próprio futuro, mas também para quem estuda para concursos públicos na área do direito, porque esse é um tema que, olha, sempre aparece. No fim das contas, a grande questão é esse equilíbrio. O testamento é a expressão máxima da vontade de uma pessoa, é a voz dela, mas essa voz precisa ecoar dentro da estrutura que a lei criou para garantir que tudo seja justo. O verdadeiro poder, talvez, seja usar a liberdade que a lei dá para fazer com que a vontade pessoal seja a que de fato prevaleça.